Os 10.060 pagantes que viram o empate sem gols contra a Inter de Limeira na segunda em Brasília foram o melhor público de São Paulo como mandante em quase 6 anos. Antes, em 2 de julho de 2019, o São Paulo encarou o Cruzeiro no Pacaembu pelo Brasileirão e empatou em 1-1. Diante de quase 8.000 pagantes, o estádio de Brasília se tornou uma espécie de segunda casa de São Paulo no ano passado, quando a direção assinou um acordo com a Arena para mandar partidas lá quando o Morumbi estiver alugado para shows, como acontece nessa semana com a apresentação da cantora Shakira. No ano passado foram 2 partidas contra Juventude e Corinthians. O jogo em Brasília teve renda de quase 655 mil, o que fez com que o ticket médio fosse o maior do ano em jogos do São Paulo, 65,06. O clássico contra o Corinthians, no dia 26 de janeiro, teve ticket médio de 60,75. Ainda assim, o São Paulo considera bom o acordo para jogar em Brasília, que não gera despesas ao clube com a logística simples. A equipe voa em avião fretado. Em 2024, o São Paulo teve média de 44 mil pessoas em suas partidas. Titular da lateral direita do São Paulo nos 5 jogos do Paulistão em que a comissão técnica optou por utilizar seu time titular, Igor Vinícius parece ainda não ter convencido Zubeldia, que pode entregar até o último minuto. Até aqui, foi substituído em todas as partidas que começou. Isso aconteceu mais uma vez na última segunda contra a Inter em Brasília, depois de 70 minutos deu lugar ao estreante Cedric, que chegou ao clube para tapar um buraco no banco de reservas, mas que pode aproveitar a brecha para entrar no time titular. Aos 31 minutos, o português conseguiu alguns bons cruzamentos e chamou a atenção do torcedor. Nessa quinta contra o Vela em Brasília, ele pode ser titular pela primeira vez. Igor Vinícius foi substituído pelo zagueiro Ferrarese nos 4 primeiros jogos em que atuou. Jogou 83 dos 97 minutos contra o Guarani, 99 dos 100 contra o Corinthians, 87 dos 104 contra o Santos e 71 dos 101 contra o Mirassol. E na última segunda ficou em campo nos 70 dos 101 disputados, mas agora dando vaga a Cedric. Os números levam em conta os acréscimos dos 2 tempos dos jogos. Improvisado no setor antes da chegada de Cedric, Ferrarese foi titular contra o Botafogo e Portuguesa, jogando o jogo inteiro, e 65 minutos da derrota para o Red Bull Bragantino, quando saiu do banco de reservas para jogar os 35 minutos finais sem conseguir ajudar no empate. Até aqui, Igor Vinícius acumula uma assistência no ano em cruzamento para Caleri na vitória por 4-1 contra o Mirassol. Além dos citados, o elenco conta também com o jovem lateral Mike, campeão da Copinha no começo deste ano. Luciano deve ser uma das novidades do São Paulo para o jogo contra o Velo Clube nesta quinta-feira em Brasília, no Mané Garrincha, pela 9ª rodada do Paulistão. O camisa 10 do São Paulo foi desfalque na última segunda também em Brasília contra a Inter de Limeira por ter que cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Na ocasião, Ferreirinha substituiu Luciano, mas não foi capaz de evitar o empate sem gols. Como também não havia sido titular no duelo contra o Red Bull Bragantino no último sábado, Luciano tende a ser utilizado nesta quinta-feira por Zubeldia, até para se preparar para o clássico desse domingo contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Luciano, aliás, deverá ser o único São Paulino que provavelmente enfrentará o Palmeiras como titular e que começará jogando também nesta quinta-feira contra o Velo.
Todos os demais atletas considerados titulares foram acionados no empate sem gols contra a Inter na última segunda e, portanto, serão poupados nessa quinta, alguns deles podendo entrar no segundo tempo.